No dia 17 de abril, deveremos ter Paulo Costa, o Paulo Borrachinha, atleta peso médio do UFC, enfrentando Robert Whittaker. Paulo Borrachinha é o segundo do ranking e o Robert Whittaker é o primeiro, e essa luta já aparece em algumas bolsas de apostas, e eu quero trazer aqui para vocês a média das bolsas que já tem, a porcentagem, e também aqui fazer uma comparação das estatísticas, e eu vou jogar a bola para vocês, porque esse vídeo aqui não é um vídeo de palpite ainda, eu só vou fazer o vídeo de palpite mais próximo do evento, onde eu reassisto as lutas, e vocês já conhecem todo o vídeo, né? Então, falando aqui sobre as bolsas de apostas, não é a minha opinião, a porcentagem aí, que eu sempre faço essa conversão, né, está a favor do Whittaker. Então, o Whittaker é favorito com 64%. Então, um favoritismo que geralmente eu chamo aqui de razoável, né? Quando passa dos 60% ali, 60 até 70%, dá para considerar um favoritismo razoável. Acima de 70%, geralmente eu falo, né, um favoritismo grande, um favoritismo imenso, que às vezes tem um lutador aí com 80% de favoritismo, 85%, a gente já viu até 90%, né? Então 64% eu acho que tá ali pelo razoável, né? Não estranhei, né? Eu realmente achava que o Whittaker apareceria como favorito. E agora vamos aqui fazer uma comparação com as estatísticas do próprio site do UFC. Então eu vou abrir aqui de um lado as estatísticas do Paulo Borrachinha e vou abrir do outro as estatísticas do Robert Whittaker. Então vamos dar uma olhada para ver se pelo menos nas estatísticas algo justifica esse favoritismo, né? Então primeiro a gente tem na precisão do striking, ou seja, na precisão ali da trocação, a gente tem o Paulo Borrachinha com uma boa vantagem, ele tem 59% de precisão na trocação, enquanto o Whittaker só tem 41%, ou seja, de todos os golpes desferidos do Whittaker, ele só conecta 41%, enquanto o Borrachinha conecta bem mais do que a metade, quase 60%, então é uma estatística muito a favor do Paulo Borrachinha, né, do brasileiro. Na precisão do grappling, aí a gente já tem uma vantagem para o Whittaker, mas também vale aqui o destaque, vamos ser justos, né, que não faz parte do jogo do Borrachinha. Apesar dele ter ali a faixa preta do jiu-jitsu, ele não busca muito as quedas, coisa que o Whittaker às vezes faz. Então, eu falo às vezes porque também não tem tantas quedas assim, né? Ele só tem 7 tentativas de queda e 4 quedas aplicadas, mas pelo menos gerou estatística, né? O Borrachinha no site do UFC só tem uma tentativa de queda e nenhuma aplicada, portanto ele tem 0% de precisão no grappling, enquanto o Whittaker, como eu disse, tem 7 tentativas e 4 quedas aplicadas, tendo assim uma precisão de 57% nas quedas. Então nesse quesito o Whittaker tem uma vantagem, já que ele acaba tentando e tem uma precisão ali maior. Mas foi o que eu falei, tem esse asterisco gigante de que não faz parte do jogo do Borrachinha, né? Indo agora de volta para a trocação, a gente tem dois números interessantes, né? Os golpes significativos conectados por minuto e os golpes absorvidos por minuto. Ou seja, um é o quanto o cara bate e o outro quanto o cara acaba sendo atingido, né? Então o Borrachinha tem um número impressionante de golpes significativos conectados por minuto. Ele tem 8,83, é um número surreal, é muita coisa. Era inclusive o maior, era o maior nome, né? O maior nome não, era o nome que tinha o maior número de golpes significativos conectados por minuto. Pronto, consertei o que eu falei. E agora, do outro lado, a gente tem o Whittaker, que também tem um número muito bom, um número considerado acima da média, para vocês verem como o Borrachinha tem um número muito alto, né? O Whittaker tem 4,82 golpes, só que tem uma diferença, né? Não vale, não faz muito sentido só comparar isso, porque a gente tem que saber o quanto o cara apanha e fazer ali a conta, a proporção, né? Então a gente tem do lado do Borrachinha, ele absorvendo 5,79 golpes por minuto, é muita coisa também. Então ele bate muito, mas ele também apanha, entre aspas, muito, né? Então não é tão bom. Mas do lado do Whittaker também não tem um número tão bom assim de golpes absorvidos, né? Ele absorve 3,65 golpes. Lembrando, só estatisticamente, que eu tô dizendo aqui, tá? Não tô entrando no lado subjetivo. Isso aqui é uma análise quantitativa, não é uma análise qualitativa. Eu tenho que deixar isso bem claro porque tem gente que não entende, né? Agora vamos para a média de quedas e média de finalizações, que é uma coisa que eu já falei ali em cima, mas tem aqui de novo. Então, média de quedas do Borrachinha a cada 15 minutos é 0 e média de finalizações do Borrachinha, 0. Já do lado do Whittaker, 0,37 é a média de quedas a cada 15 minutos, então também quase 0, né, literalmente. E do lado das finalizações ali, 0 também. Então, a luta entre eles, se realmente acontecer, vai
vai rolar ali provavelmente na trocação, né? Agora, na defesa dos golpes significativos, ou seja, dos golpes que o adversário solta em você, que realmente são golpes significativos, não qualquer golpe ali, o Borrachinha se defende de 51% dos golpes, então pouco mais da metade ele consegue se defender, é um número bom. Só que do lado do Whittaker ele tem 61%, então realmente é um cara que se defende um pouco melhor, né? 10% a mais do que o Borrachinha ali na média. Na defesa de quedas, os dois se equivalem aqui praticamente, né? Porque o Borrachinha tem 82% de defesa de quedas, que é uma defesa de quedas excelente, e o Whittaker tem 84%, então tem 2% de vantagem, mas é pouquíssima coisa, né? Não faz tanta diferença assim. Agora, na média de knockdowns, a gente realmente tem uma vantagem impressionante para o Borrachinha, né? Mais uma, né? Ele tem 2.1 knockdowns, né? A cada 15 minutos ali, a média, e já o Whittaker tem 0.75, então o Whittaker tem uma média boa, né? Porque tem muitos atletas que tem menos que isso. O que realmente é fora do padrão ali, da média, é realmente o Borrachinha, né? 2.10 é realmente bastante coisa. E mais um número que impressiona do Borrachinha é o tempo médio de luta. Ele tem 5 minutos e 21 segundos de tempo médio de luta, enquanto o Whittaker tem 12.20. Então, realmente, as lutas do Whittaker duram muito mais. Mas também tem mais um asterisco aqui. O Whittaker fez mais lutas de 5 rounds, né? A duração total do que o Borrachinha, então a chance dele acabar lutando mais era um pouco maior, né? Então também tem isso para a gente fazer aqui a comparação para ser justo, mas mesmo assim é menos da metade, né? Realmente o Borrachinha, se for comparado com o Whittaker, é um cara que acaba com as lutas muito mais rápido, né? Isso aí todo mundo sabe, né? Não precisava nem de estatística para saber. Outra coisa interessante aqui é onde cada um deles, né, usa os seus golpes, né? Então assim, mais na cabeça, no corpo ou nas pernas, tem essa divisão também no site oficial do UFC. E algo interessante, porque a gente tem o Borrachinha conectando 56% dos golpes dele na cabeça do adversário, 41% no corpo e só 3% nas pernas. Então, o Borrachinha basicamente divide metade e metade os golpes dele, porque na perna 3% é quase nada, né? Mas ele divide quase metade e metade ali entre cabeça e corpo. Então, ele prioriza a cabeça, mas o corpo ele usa muito. Então, mais de 40% dos golpes é no corpo. Então, é uma divisão interessante. Já do lado do Whittaker, a gente quase não tem muita divisão, né? A gente tem 70% dos golpes do Whittaker sendo na cabeça, 13% no corpo e 17% nas pernas. Beleza, o Whittaker golpeia muito mais as pernas do que o Borrachinha. Aliás, o Whittaker golpeia mais as pernas do que o corpo, né? Então, também é interessante a gente saber isso. Por quê? Porque o Borrachinha tem que saber que ele tem que prestar muita atenção com os golpes na cabeça, seja com o movimento de cabeça, seja com a guarda, enfim, não sei qual a estratégia, qual o plano de jogo dele, mas ele tem que ter a consciência desse número, né, dessa estatística de que 70%, ou seja, a grande maioria dos golpes do Whittaker vai mirar ali na cabeça, e a segunda área onde ele mais tem que se preocupar é com as pernas, e o corpo ali, óbvio, tem que se preocupar, mas é onde o Whittaker bate menos. Já o Whittaker tá um pouco mais lascado aí nessa comparação, porque metade praticamente é na cabeça e metade no corpo, então as duas áreas ele tem que se preocupar demais, enquanto o Borrachinha, em teoria, se focar mais em defender a cabeça, ele já evita a grande maioria dos golpes do Whittaker, né? Então as estatísticas ajudam nesses pontos específicos, mas é claro que a análise completa que a equipe deles, né, dos dois lados tem que fazer vai muito além disso. Isso aqui é só a base da discussão, né? Tem muito mais coisa para aprofundar. Enfim, como eu disse, esse não é um vídeo de palpite, é um vídeo onde eu trouxe apenas fatos e não a minha opinião. Então eu trouxe aqui a porcentagem das bolsas de apostas, que é um fato, não fui eu que escolhi, e as estatísticas do site do UFC, que também não fui eu que escolhi, são as estatísticas que estão ali, são os fatos. Então não tem nada da minha opinião. A minha opinião sobre essa luta você vai saber quando eu fizer meu vídeo aqui de palpites, onde eu vou dar o meu palpite, se eu concordo ou não com as bolsas, e o que eu acho que pode casar do jogo de um, jogo do outro, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Já deixa o seu palpite aqui para eu saber. Você acha que o Whittaker vence essa luta, né? O Robert Whittaker, primeiro do ranking, ou o segundo do ranking, Paulo Costa, o Paulo Borrachinha, o brasileiro, que, enfim, é o cara que está mais próximo ali desse cinturão, já disputou e a gente espera muito a revanche contra o Adesanya, né? Pelo menos eu espero, né? Queria muito ver essa revanche. Mas enfim, comenta aqui embaixo o seu palpite. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscrever no canal e ativar o sininho. E eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!